Prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, estamos iniciando mais um Hangout para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. E agradeço a Deus essa oportunidade e aos irmãos que estão conosco aqui nesta noite. Eu quero agradecer a presença de vocês que estão conosco aqui e os que estão nos ouvindo pelo YouTube ou pelo site Sinceros, e queremos pedir a bênção de Deus pela vida dos irmãos e que vocês tenham a mente e o coração aberto para receber a mensagem que Deus vai nos entregar essa noite. Eu peço aos irmãos que estejam em oração, porque o trabalho que nós fazemos aqui, todo o nosso trabalho é muito contra Satanás. Satanás e o servo dele ficam em pavoroso. Quando vê que o Pedrosa abre a boca, abre a palavra de Deus aqui, o inferno treme, né? Porque o nosso trabalho sempre foi esse mesmo, o compromisso com a palavra de Deus e para desfazer as obras de Satanás. Nós viemos aqui para pregar a obra de Jesus Cristo e desfazer as obras de Satanás. Então, vamos pedir, como está nos visitando aqui, o irmão Jadiel Martins, lá de Brasília, né? De Brasília. Isso. Vou pedir que o irmão peça a bênção de Deus para esse programa, que nós estaremos dando continuidade. Nós começamos ontem, e é um programa, mais um dos programas inéditos dos Crentes Sinceros. Nós estamos mostrando isso aqui que nós estamos falando há muito tempo. Daqui a pouco tem um montão de gente aí na rede, na internet, falando, mas essas coisas exatamente sobre isso. Quem é que decide por você? E como é que a ciência, eu venho desafiando a ciência. Eu sou médico, trabalho no meio de muitos médicos, não tenho vergonha de assumir que sou cristão e que amo a palavra de Deus, porque tem um montão que são enrustidos. A hora que chega no local de serviço, trabalho, ninguém fala de Jesus nada, fala da vida dos outros, de prostituição, de morte, de guerra, de futebol, de novela, fala de tudo. Mas de Jesus ficam caladinhos, são covardes. Essa igreja paganizada, essa igreja covarde de Laodiceia, aquela igreja que fica em cima do muro, não é quente nem frio. E aqui a gente fala a palavra 24 horas por dia. Satanás fica furioso, ele e o servo deles, principalmente, irmãos. Eu já sabia, tinha anunciado isso para mim é excelente. Eu falei, olha aqui, ó, nós vamos mostrar, desmascarar Satanás aqui. Ó. Mostramos que toda essa sociedade secreta que controlam todas as religiões pertence a Satanás. O mesmo da sociedade secreta do rei Herodes Agripa, que matou Jesus, os discípulos e o apóstolo. E as duas bestas, né? Como tem no livro aqui, Scarlet and the Beast, que nós mostramos todas as verdades aqui, e tem mais ainda, em tempo oportuno eu vou mostrar mais coisas daqui. Então nós mostramos, irmão, que existem duas bestas. Uma que emerge das muitas águas, Apocalipse 13, que é o sistema religioso. E a outra que emerge da terra, que é o sistema financeiro, político, que contém todas essas outras coisas. É a pessoa principalmente controlada pelos banqueiros iluminados. As pessoas dizem, agora eu saí da maçonaria. Pronto, estou livre de Satanás. Aí está lá, acalentado nos braços da outra besta, do sistema religioso, comendo, bebendo, recebe um montão de regalias. Aí ele finge que está servindo ao Deus verdadeiro, e quando a gente vai contra a verdade, Satanás, e o povo fica furioso. Porque o nosso compromisso é com o que está escrito na palavra, né? Não sei. Então, então nós temos um compromisso de pregar a palavra e desmascarar Satanás. Aqui o nosso tempo, a vida inteira, tudo que você pode ver que tem por aí afora, em todos esses outros hangouts, aí é tudo cópia de trabalho que nós fizemos. Imagina, irmão, se nós fôssemos miseráveis de exigir direitos autorais, como muitas músicas aí evangélicas, que é dada por Deus
né? Aí chega lá na hora, aí tem que vender, tem que dar os direitos autorais, você vai usar num Hangout, parece uma música, chega lá no YouTube, está bloqueado. Não, direitos autorais. Então, todos esses trabalhos como esse que nós estamos fazendo aqui, que eu já falei, não é novidade, os irmãos vão lembrar disso. Que eu cheguei para vários médicos e aqui no Hangout para as pessoas falando sobre o homossexualismo. Está tudo errado, isso que se combate aí, o que faz o Silas, Marco Feliciano, isso não é bíblico. Isso é para criar intriga, briga, confusão, como tentaram criar aqui nos nossos sites, no Eu Quero Uma Igreja, isso é tudo gente do capeta, irmão. Eu conheço isso, trabalho com isso tranquilamente, para criar briga, intriga, confusão. Um é tese, o outro é antítese, aí ficam os dois querendo causar problema, briga, confusão, aí estabelece a ordem dele. Pronto, conseguimos destruir o Pedrosa. Mas aqui não existe isso aqui não, irmão. O que está aqui dentro, que derrotou Satanás lá no céu ainda, naquela guerra. Então não tem problema com isso. Então só para os irmãos saberem como é que é o nosso trabalho, como nós fazemos na maior tranquilidade, na maior simplicidade, e pode o capeta chegar aqui de onde que vier, ser transfigurado de homem, de mulher, de anjo, de que for. Chega e cai, porque o nosso trabalho, nosso compromisso é com o sangue do Cordeiro, e não tem para ninguém. Derramou o sangue do Cordeiro, acabou. Então esse é um trabalho já abençoado há 20 anos, onde nós trabalhamos nessa regra, é palavra. E você prega a palavra, Satanás e o servo dele, que são disfarçados de figura de anjo, vão tudo embora. Então isso é esperado. Eu falei para os irmãos, eu disse, olha, irmão, quando nós começarmos a colocar esse livro aqui, eles tentaram matar o presidente do Brasil. Por que Satanás não ia se levantar contra mim? Aí eu fico feliz, porque, ou seja, Satanás ficou ofendido e o servo dele. Porque nós pegamos lá na medula, fomos lá no fundo, ó, e mostramos que a mesma sociedade que matou Jesus, os discípulos, apóstolos, ou seja, uma sociedade anticristã, foi refundada em 24 de junho de 1717 com o nome maçonaria. E dentro de nenhuma denominação, você não pode falar contra o anticristo, contra o pessoal que matou Jesus e a igreja dele, os discípulos, os apóstolos. Então esse é o nosso trabalho, nós saímos na frente em tudo. Daqui a pouco estão lá. Por exemplo, quem é que está no topo aqui, que era a sociedade secreta que matou Jesus e os seus discípulos? Quem era? Os 9 judeus desconhecidos. Eu, quando falei de maçonaria, o pessoal começou a falar. Aí falei de Illuminati. Por enquanto, ninguém ainda está falando aqui, ó, dos 9 judeus desconhecidos. Mais importante que os Illuminati. Está aqui, ó, acima dos Illuminati. Quando descobrirem, vão começar a vender um montão de CD, DVD, fazer um montão de hangout aí. Sequer eles têm a humildade de dizer, olha, esse trabalho foi feito, foi mencionado, publicado pelo Dr. Pedrosa, já há tantos anos e não sei o quê, tem lá no site o original ou publicado para vocês pesquisarem. Então, todo esse trabalho, irmão, nós temos feito assim. Para pegar mesmo, não é para passar a mãozinha no capeta ou fingir que está agradando, não, é para arrebentar mesmo. Então, quando nós publicamos isso aqui, eu falei, ó, pessoal, fica atento. Quem é do diabo vai correr tudo. Porque não tem, ele não pode resistir, ele ficou nu. Igual aconteceu com Adão e Eva, quando eles viram que eles estavam em pecado, eles, ó, caíram fora. Porque isso aqui desmascara o cara. Ah, eu não estou na maçonaria. Mas está nos braços da outra besta. Do sistema religioso. Eu só ajudo e participo pastores com as igrejas pequenas, igrejas sérias que não têm nenhum vínculo com os assassinos de Jesus. Como é que eu vou para uma denominação que está submetida ao rei Herodes Agripa, dos 9 judeus desconhecidos? Não posso ter comunhão com eles? Vou ter comunhão com os assassinos de meu Jesus? De jeito nenhum. Ou eu escolho Jesus ou eu escolho os assassinos dele, os anticristos. Não é? Então, isso aqui, irmão, é normal na nossa vida, no nosso trabalho. Nós fazemos isso aqui exatamente há muitos anos. E isso tem dado certo. Nós estamos muito felizes por isso, porque Deus nos tem abençoado e fazendo um trabalho assim para honrar e glorificar o nome dele. É um trabalho assim de excelente qualidade, não só aqui técnica, né? Nós fazendo maior simplicidade, mas é um trabalho de excelente
qualidade na obra de Deus, né? Na obra de Deus, fazemos esse trabalho assim de uma forma muito, muito criteriosa para honrar e glorificar o nome do nosso amado Deus, né? Opa, aqui está entrando também o nosso irmão Germano, né? Boa noite, meu irmão. A paz do Senhor. Então, nós vamos pedir a bênção de Deus, Jadiel, para esse programa, que nós estamos feito essa introdução para as pessoas entenderem. E isso é esperado, eu anunciei antes, falei, olha, eles tentaram matar o presidente do Brasil quando ele mandou traduzir isso para o hebraico, do hebraico para o turco e para o árabe. Agora, você imagina agora aqui, ó, isso daqui, ó, desmascara toda a maçonaria. E aqui passaram alguns disfarçados de crente aqui no nosso hangout. Com o tempo vocês vão perceber. E quando nós falando de Bíblia e maçonaria, que eles correram, foram embora. Porque aqui é para a reunião da Igreja de Cristo, quem tem compromisso com Jesus. Quem vive desse sistema religioso da besta ou do falso profeta, não pode ficar aqui. Se ele quiser, tem que ficar só ouvindo. Porque falar besteira aqui não pode falar. Então nós metemos bronca aqui, abrimos a Bíblia. Esse é um negócio. Você vai ver que todos os outros trabalhos que tem aí, você vai ver, são coisas copiadas, são todos trabalhos que nós fizemos, tudo. Se for mencionar aqui, eu já mencionei alguns, irmão. Aí nós vamos entrar no assunto hoje aqui sobre o homossexualismo. O que é o homossexualismo? Como é que se acomete uma pessoa, irmão? Nós vamos ver que isso é uma divindade espiritual, desse Deus da maçonaria, o Deus andrógeno, Baphomet. Ele entra na pessoa e faz a pessoa se comportar isso. Ele passa a decidir a vida pelas pessoas. Agora você não vai gostar mais de mulher, você vai gostar de homem. O homem passa a gostar de homem, a mulher passa a gostar de mulher. Isso que eu estou falando, estou insistindo. A ciência já está chegando lá. Então, isso que nós estamos provando aqui, dentro da palavra de Deus, que a ciência está reconhecendo. É como nós tratamos os homossexuais. É uma invasão espiritual. Ou a pessoa que deveria ser o templo do Espírito Santo, ele é invadido por espíritos imundos, como Pombagira, Maria Padilha, Baphomet. Então são espíritos andrógenos, masculino e feminino, e faz esse pessoal ter uma vida de promiscuidade. Não é só homossexualismo, não. Eles praticam várias outras coisas. E não é um demônio só, é uma legião. Então é difícil a pessoa sair disso se não for um trabalho feito com Jesus Cristo. E muita oração, muita oração. A pessoa não sai assim liberta, você fala assim, ó, sai espírito de homossexualismo e vai embora. É um trabalho de legiões. É isso que nós vamos estar mostrando hoje, nesta área e nas outras áreas também. Não é uma coisa de comportamento emocional, de comportamento psicológico, é um comportamento espiritual. Nós vamos mostrar o que a ciência está... Nós estamos na segunda parte do programa. Eu recomendo quem não assistiu entrar lá no YouTube e ver outra parte. Então isso é mais... os sinceros, doutor Pedrosa aqui, confirmando à luz da Bíblia o que a ciência está confirmando agora. Daqui a pouquinho vai estar um montão de gente discutindo, como eu disse, que o anticristo era um homossexual, ninguém acreditava. Ninguém acreditava, falava isso há 20 anos, esse cara é doido, não sei o quê. Daniel 11:37, e está aí agora como o homossexualismo cresce para receber o seu rei, que é um homossexual. Não é? Então vamos, feita essa introdução agora, pedir o nosso irmão Jadiel que ore a Deus, pedindo a bênção dele por este trabalho maravilhoso que Deus nos tem dado, que possa continuar edificando vidas e vidas, irmãos, para honrar e glorificar o nome do nosso precioso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse sangue do Cordeiro, que nos livra de todo o pecado. Oremos em nome de Jesus com o nosso irmão Jadiel de Brasília. Peço aos irmãos aí que intercedem junto comigo aí ao Senhor, certo, irmão? Vamos lá. Poderoso Deus e Pai, mais uma vez estamos reunidos aqui com os queridos irmãos para que venhamos aprender grandemente da Tua palavra, Senhor. Senhor, intercede teu servo, onde ele vai administrar a Tua palavra,
onde ele vai fazer o ensinamento da tua palavra, para que nós venhamos aprender cada vez mais, Senhor. Que as pessoas venham entrar, Senhor, nesse hangout para participar dessa grande festa que é o ensinamento da tua palavra, Senhor. Deus, abençoa teu servo. Fala, Senhor, na boca dele, Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão, pela sua participação e pedimos que o Espírito Santo continue atuando aqui nas nossas vidas. Nós vamos agora mostrar um texto bíblico só para os irmãos, do texto da mensagem do nosso estudo de hoje. Tem vários, mas se nós colocarmos muitos textos, irmãos, nós não vamos entender tudo, né? Então não vai dar tempo para entender. Com o passar do tempo, nós estaremos mencionando mais termos bíblicos. Olha o que esse maravilhoso irmão nosso, ex-maçom, apóstolo Paulo, tudo isso é novidade, irmão, que eu ensino e explico que o apóstolo Paulo, que escreveu quase todo o Novo Testamento, era um ex-maçom e depois, através da intervenção direta de Jesus, se tornou Paulo, se tornou um crente. E as sociedades secretas da época, essas mesmas que mataram Jesus, o discípulo apóstolo, mataram o apóstolo Paulo, né? Então é sempre bom fazer essa referência para você saber que homem maravilhoso é esse que Deus usou para nos trazer essa palavra aqui, olha. Então ele disse, apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo, que negócio interessante, eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais. Quem vive é Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo morreu. Por isso que o batismo significa, quando você abaixa as águas, você morreu e levanta um novo homem. Isso é uma coisa simbólica. O batismo não salva. Faço sempre questão de contar isso. Mas é uma das ordenanças de Jesus. Então você morre para o mundo e vive para Cristo. Então ele estava dizendo que já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, quer dizer, ele está vivendo Cristo na carne. Cristo está dentro da carne dele. Ele é o templo do Espírito Santo. Ele fala várias vezes isso em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, e fostes comprado por alto preço? Não é? E ele disse, eu vivo essa vida, minha vida espiritual que eu vivo na minha carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Não é em mais nenhum outro Deus, não, nem em Bafomete, nem em Nossa Senhora, Santo Antônio, São Jorge, Buda ou Maomé, é vivo a fé no Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. Então, ele faz isso em obediência à palavra de Deus, porque Deus o amou primeiro, o escolheu primeiro, se deu por ele, e diz, agora eu estou à porta do teu coração e bato. Se abrires a porta do teu coração, eu entrarei em tua casa, cearei contigo e você comigo. Então, vamos guardar esse versículo de Gálatas 2:20, repetindo, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, quer dizer, apóstolo Paulo não vive mais. Esse apóstolo Paulo já morreu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, ele está dizendo, na minha carne, aqui dentro de mim, a vida que tem aqui dentro de mim, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Viram que coisa interessante, que coisa linda? Agora nós vamos mostrar o que eu estava falando na introdução e que eu sempre mostrei aqui, falando de homossexualismo. Não, homossexualismo é uma doença hereditária, é uma doença que você pega porque teve um gene lá, não sei o quê, aí diz que é a genética. E eu sempre falando com as pessoas, como que nós vamos lutar contra eles? Pregando a palavra, pregando a verdade, né? Nós não pregamos teoria. E nossos estudos aqui, você vai observar que sempre nós pegamos os fatos para explicar o que nós temos aqui.
Os fatos sempre para explicar o que está na Bíblia, para provar, está vendo? A Bíblia é verdade. Isso aqui eu estou mostrando, está vendo o que o apóstolo Paulo está falando ali? A ciência agora está confirmando. A ciência agora está confirmando aquilo que a Igreja de Cristo já pega há 2000 anos. Olha quanto que a ciência está atrasada. Aí vem confirmar as mesmas coisas que a palavra de Deus fala e que eu falo. Homossexualismo é uma doença espiritual, como é a bebedice, como é a prostituição, os assassinos, são espíritos imundos, espírito de tranca-rua, que entra lá na vida da pessoa para matar, para roubar, para prostituir. Então, isso que nós sempre falamos, e a ciência agora, eu vou mostrar um pouquinho para vocês de algumas imagens. Deixa eu ver aqui, acho que está aqui. Deixa eu ver onde que estão essas imagens. Deixa eu ver, estão. Ué, copiei as imagens e não estão aqui. Deixa eu ver aqui. Então, vou procurar. Ué, estava aqui dentro dessa pasta. Onde foram parar as imagens que eu copiei? Não tem problema. Eu vou lá buscá-las de novo. Espera aí. Só um minutinho, irmãos. Estou aqui no computador aberto. Vou buscar. Aqui, ó. Chegou agora da festa de aniversário. Essa coisa linda que Papai do Céu deu para mim. Não é? Essa bênção. E eu vou encontrar aqui a parte para vocês poderem acompanhar direitinho, irmãos, os estudos aqui onde nós encontramos. Foi aqui. Espera aí. Aqui, ó. Vou selecionar as imagens. Poderia... Doutor Pedrosa, só Sim. Só introduzir um pouco aqui tô com uma dúvida agora assim, sobre essa questão do governo hoje. Eu vi a notícia de já colocar as crianças a partir de 4 anos matriculadas, entendeu? Já vamos dizer assim, de forma negativa, vamos dizer, um avanço. Eles já estão tentando, vamos dizer assim, induzir as crianças dali, já vai tudo, até porque diz que os pais que serão responsáveis por eles, né? Vai ter pai que não vai querer pôr seu filho, que está muito cedo, não sei o quê, mas virou lei praticamente. Não, mas nós vamos discutir mais adiante. Eu vou mostrar aqui agora o que a ciência, o que a Bíblia fala, que nós pregamos a coisa correta sobre o homossexualismo. O que estão fazendo aí é briga, intriga, fofoca, confusão, que o maçom Silas Malafaia quer, o que o maçom, esse outro aí, Marcos Feliciano quer, é criar briga, intriga e confusão, botar os homossexuais contra os crentes. Nós temos que pregar para eles a Bíblia e falar que, ó, isso aqui, o anticristo é um homossexual e vocês estão virando um homossexual para receber o anticristo. Agora, olha o que a palavra de Deus fala e o que a ciência agora está confirmando. Eu vou mostrar aqui para os irmãos uma das fotos aqui, espera aí. Agora, para vocês, eu vou compartilhar a tela aqui com os irmãos, só para vocês verem. Tem que mostrar que nossos assuntos são tão sérios, né, irmão? E nós fazemos sempre questão de mostrar. Olha aqui, a da revista, que está nas bancas, né? Eu, quando vi o assunto, eu corri logo, falei, meu Deus, é o que nós queremos. Que nós queremos mostrar para o povo, olha, que nós estamos pregando. Aí eu corri para pregar e saí. Ó. Isso aqui é um cérebro cheio de fios, tá vendo? Ó, mostrando a capa da revista. Vou até diminuir um pouquinho para os irmãos verem, talvez melhor aqui, ó. Não, vou botar menor ainda. 100%, ó. A capa da revista, né? Falando de escovar os dentes. Aí está o cérebro aqui, diz, você não decide. Cientistas dizem que livre-arbítrio não existe.
uma parte do cérebro fora do seu controle é quem escolhe por você. Uma parte do cérebro fora do seu controle é que escolhe por você. Interessante, não é? Como é que você vai escolher a sua profissão? Quem é que escolhe? Uma parte fora de você, fora do seu controle. Quem escolhe a pessoa com quem que você vai casar? É um cérebro fora do seu controle. Quem é que escolhe a cidade que você vai morar ou o país? É uma parte do cérebro fora do seu controle. É que escolhe por você. Então, a ciência está falando o que nós acabamos de ler, que o apóstolo Paulo falou ali. Não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida de Cristo eu a vivo agora no meu corpo, na minha carne. Está vendo como é interessante mostrar aqui essa parte da revista? Eu vou agora mostrar uma outra parte, tá? Da página. Vamos mostrar aqui. Essa página aqui é meio assustadora que eles mostram, mas eu vou mostrar para os irmãos verem como eles estão no controle das coisas. Porque nós temos conhecimento, nós podemos explicar para vocês, né? Vamos agora compartilhar a tela. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Isso é uma página dessa revista. Tá vendo aqui o que temos lá? Ó. Como se fosse um cérebro aqui, os dois braços, né? Dentro de uma cabeça aqui tem uma águia, que é um símbolo maçônico, e em cima do cérebro tem um capzinho aqui. Agora, vocês prestem atenção às mensagens subliminares. O que tem por trás desse homem aqui, ó? Tem duas pirâmides, estão vendo aqui, ó? Uma pirâmide aqui, que vem mais ou menos aqui, a outra pirâmide escura, tá vendo? Preta, ó, que vem para cá. E aqui tem uma pirâmide com o topo cortado, igual ao símbolo dos Illuminati. Você tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Agora, agora eu vou dizer assim, qual é a mensagem de Satanás aqui agora? Agora ele está dizendo, eu vou controlar a tua mente. Eu vou controlar a tua mente. Está aqui, ó. Tá vendo? E aqui não sei se tem alguma referência à árvore da vida, da ciência, do conhecimento do bem ou do mal, que eles colocaram essa árvore aqui. Foi quando Adão e Eva desobedeceu a Deus e foram querer tornar-se Deus. E aqui tem um homem, tá vendo? Uma imagem de um homem. Então aqui dá a imagem de você interpretar várias coisas, mas sem dúvidas, aqui tem a pirâmide, aqui tem outra pirâmide aqui atrás, e aqui tem uma pirâmide grosseira com um topo ali em cima. Como quando a maçonaria conclui um trabalho, a pirâmide fica toda lisinha. Eles apresentam a pedra polida, que ainda está na pedra bruta. Está dizendo, olha, nós estamos controlando a mente das pessoas, ainda não está pronto. Quando tudo estiver pronto, aí você vai ver essa pedra lisinha e esse topo, que é o olho que tudo vê. Vocês vão ver esse símbolo mais adiante. Fica um olho aqui, ó, em cima da pirâmide. Vocês não conhecem o símbolo dos Illuminati, que está aí mostrando todos os dias aí? Não vê esse símbolo aí? Tá, irmãos? Vocês estão acompanhando? Como é que se pode fazer... Estamos acompanhando sim, irmão. Pode ficar à vontade. Essas coisas dos Illuminati? Então, essa parte aqui, irmão, é uma coisa, uma senha deles, né? Que eles estão dizendo, esse aqui é um símbolo da maçonaria, um símbolo dos Illuminati, que eles estão controlando a mente das pessoas, o que nós chamamos de mind control, o controle da mente, tá? Ó, então eles mostram aqui várias pessoas com cérebros, né, conectados a este cérebro principal aqui, ó, que eu traduziria aqui como anticristo. A vovó Maria não tá bem, a mamãe
ligou e mandou falar. Aham. Tá bom. Disse pra você ligar pro Espírito Santo. Então, eu vou mostrar aqui para os irmãos um momento aqui para vocês verem o que está acontecendo com esses sistemas que querem controlar a mente das pessoas no mundo, não é? Estão vendo aqui? Então, isso é um negócio muito, muito complicado, né? Para a gente entender como funciona esse mind control, o controle da mente que eles querem fazer para controlar todas as pessoas no mundo, não é? Então, nós queremos chamar a atenção de vocês. Isso aqui na revista, falando sobre o controle das mentes, mostrando aqui, ó, 2 pirâmides, o símbolo Illuminati aqui, que está no $1, aquela pirâmide com topo que o olho aqui tudo vê, um ser humano aqui e uma árvore que eu diria que poderia ser a árvore da vida, né? E aqui a sociedade, as pessoas aqui no mundo, e aqui um cérebro do anticristo controlando as pessoas. Por isso eles querem colocar as televisões, esses canais todos aí, fazendo as coisas de forma que o ser humano seja cada dia mais influenciado por esse sistema corrupto que está aí e que vai enganando as pessoas, não é? Então, isso daí faz parte do mind control, do controle da mente, não é? Então, vamos passar aqui mais um instante, adiantar um pouquinho aqui, para vocês verem como isso daqui é uma coisa muito séria, né? Na realidade, essa revista está mostrando aqui um controle que eles estão querendo fazer por Satanás. Mas quem é que tem que controlar esse cérebro aqui, meu irmão? É o Espírito Santo que tem que controlar esse teu cérebro aqui, ó. É o Espírito Santo. Ele que tem que controlar o teu cérebro. Por isso que as decisões que partem daqui, Satanás está usando o controle do cérebro dessas pessoas, tornando as pessoas homossexuais. Por quê? Coloca o espírito de Bafomete, esse bode andrógeno da maçonaria, Pombagira, Maria Padilha, esses demônios todos. Aqui, ele está colocando na mente. Por isso que a palavra de Deus pede, guardai sobretudo a mente e o coração. Na mente primeiro chega o pecado, e depois ele se manifesta na carne, que é no coração. Não é? Então, vocês tenham bastante atenção sobre essas informações que nós estamos passando, né? E eu vou botar aqui mais uma imagem para os irmãos verem, para a gente adiantar um pouco esse estudo aqui. Ó. Olha o que a revista mostra aqui, irmãos. Você... Está muito grande aqui, eu vou diminuir um pouco aqui o nome. Ó. Você não está no comando. Você não está no comando. A reportagem de Rafael Tonon, ilustrações de Caco Neves. Os direitos devidos, né, a quem fez esse trabalho, na revista Galileu. Novas pesquisas tentam provar que o livre-arbítrio não existe. As decisões seriam tomadas automaticamente por nosso cérebro. E não teríamos controle sobre isso. Entenda o que diz a neurociência sobre o seu poder de decidir sobre a sua própria vida, irmão. Isso que a neurociência está descobrindo agora, o apóstolo Paulo já disse há 2000 anos, irmão. O que está acontecendo com a vida das pessoas, ó? É isso mesmo que diz, ó, você não está no comando. Se você está com a sua vida na mão de Satanás, se você não está com a sua vida na mão de Jesus, quem está controlando e decidindo as coisas por você, o desejo de prostituição, o desejo de matar, o desejo de roubar, o desejo de mentir, o desejo de adorar outros deuses, está tudo aqui dentro de você. Então quem está decidindo não é você, é um espírito. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse há 2000 anos, não eu mais vivo,
mas Cristo vive em mim. E eu o vivo na carne. Na carne. O Espírito Santo falando. Eu vivo na carne. Quer dizer, então, esse Espírito do Filho de Deus, ele vive na carne. Não é na teoria. Agora a ciência está descobrindo o que o apóstolo Paulo falou e o que o Pedrosa vem explicando aqui, por exemplo, sobre os homossexuais. Como é que o indivíduo se torna homossexual, minha gente? Como é? É porque entra dentro dele um espírito desse de Bafomete, que eu mostro aqui todo dia, para ninguém um dia chegar e dizer, não, foi outra pessoa que disse, o Pedrosa sempre falou isso aqui, ó. Esse livro da maçonaria, do Eliphas Levi, grau 32. Eliphas Levi, ó, tá aqui embaixo. Ele mostra que todo o ser que recebe esse espírito dentro dele torna-se homossexual. Ele tem dois sexos, ó. Os seios de mulher, o órgão sexual aqui entre as pernas, é o bode Bafomete, esse que Deus disse que vai botar para a esquerda. E os cordeirinhos, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que estava-vos preparado. Está vendo como a palavra de Deus é perfeita, é clara, meu irmão? Como que ela ensina direitinho? A palavra de Deus é maravilhosa, irmão. É uma bênção isso. Está vendo como nós podemos acreditar na palavra? E agora, 2000 anos depois, a ciência está descobrindo o que a gente já sabe há muito tempo, não é? Que quem está no comando da vida do nosso cérebro não somos nós, mas é Jesus Cristo, não é? Então isso é muito, muito interessante. A ciência está descobrindo, não existe esse negócio de você escolher. Quem escolhe as nossas decisões é um espírito. Então eu vou mostrar aqui um tamanho menor, talvez dê aqui para isso, para a gente ver aqui, ó. Ampliar mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aí diz aqui, ó. Nós vamos ler um pouquinho aqui agora. Tá parecendo. Eu vou compartilhar a tela aqui. Espera aí, irmãos. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, você pegou essa edição de Galileu e deu uma olhada na capa e folheou a revista até que resolveu ler esse texto. Talvez tenha pensado em tirar o sapato ou tomar um copo d'água antes, né? Então, ele está dizendo como o seu raciocínio geralmente acontece. Mas o fato é que você não decidiu nada disso. Você pode pensar que fez escolhas, mas sua decisão antes de ler o texto, quanto de comer ovos ou pão no café da manhã, foi tomada bem antes de você pensar sobre isso. Afirma o professor do Departamento de Ecologia e Evolução da Universidade de Chicago, Jerry Coyne. Esse é o cara que tá mostrando esse trabalho, né? Um dos defensores mais fervorosos da ideia que as nossas escolhas não são determinadas pela nossa vontade. Que as nossas escolhas, isso cientista, dizendo que as nossas escolhas não são determinadas pela nossa vontade. Seu cérebro tomaria as decisões automaticamente, sem passar pelo seu conhecimento. Irmão, quando nós oramos Pai Nosso, o que nós falamos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é que é feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu? Por quê? Ele está dentro de nós, ele decide as coisas para nós na nossa vida. Nós temos isso como uma verdade. Agora, os cientistas, 2000 anos depois de apóstolo Paulo falar isso, e Jesus, eles descobriram que o ser humano, na realidade, quem decide as coisas não é ele. Porque nós fomos feitos templo para o Espírito Santo. É o Espírito Santo que decide dentro de nós. Ó. Então, nenhuma escolha é livre e consciente. Não existe livre-arbítrio. O que você tem é uma vida controlada por um espírito que habita dentro de você. Esse espírito pode ser um espírito de Deus ou um espírito do inimigo, irmão. É isso que nós estamos mostrando aqui. Está vendo?
todos os dias, todas as noites, para que vocês tenham convicção do quanto é importante estar na dependência desse Deus. E eu coloquei aqui embaixo ainda, ó, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. É porque é uma decisão pessoal você receber esse Espírito que vai dirigir a sua vida. Se vai ser um Bafomete, se vai ser um Espírito Santo. E Jesus disse que ele não divide a glória dele com outros. Se entrou o Espírito Santo na sua vida, irmão, não entra outro demônio. Agora, se você tiver com outro demônio, ele tem que sair primeiro para entrar Jesus, porque a palavra de Deus é clara. Ele diz, Deus não divide a glória dele com outros. Entenderam? Como é interessante aqui a palavra de Deus, mostrando isso. Então, vamos ler um pouquinho mais do livro aqui, para a gente caminhar mais um pouco hoje. As palavras de Coney, esse cientista, né, que descobriu isso, podem soar radicais, mas encontram eco em uma ala de neurocientistas que vêm se dedicando a estudar e divulgar como o processo de decisão está aquém de nossos desejos conscientes. Nossas decisões são programadas automaticamente a partir do que trazemos em nossa carga genética e das experiências que tivemos. Isso nós falamos ontem, não é? Parte das nossas decisões são programadas automaticamente a partir do que trazemos em nossa carga genética e da experiência de vida que tivemos. Ou seja, se você nasceu na África, você vai ter uma cultura diferente, por exemplo, de alimentar, de adoração, de estudar. Você vai ter uma cultura diferente de tudo isso que nós estamos fazendo aqui, vamos dizer, no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa. Então, isso tem uma parte que é óbvia, vem da nossa genética, a cor dos olhos, o seu peso, o abdômen, a sua altura. Muita coisa disso é da genética. E uma outra parte, que não seja a carga genética, é a experiência que você tem do meio ambiente onde você vive. Você recebe influência se você está morando nos Estados Unidos, você vai receber mais influência europeia, porque os Estados Unidos é uma colônia da Europa. Aqui no Brasil, provavelmente, você vai receber muita influência africana, porque o Brasil tem uma influência de africanos e portugueses. Então, assim as pessoas vão se comportar de uma forma ou de outra. Mas isso são características que ele está mostrando aqui, ó. São características que trazemos na nossa carga genética. Agora, quando uma questão chega à nossa consciência, nós não estamos falando agora mais de carga genética, nós estamos falando de nossa consciência. Está vendo aqui, ó? Nossa consciência, ela já havia sido previamente decidida em uma parte de nossa mente a que não temos acesso, afirma o neurocientista e professor da Universidade da Califórnia, Michel Gazzaniga, autor desse Who is Charge? Quem está no comando? Ainda sem edição no Brasil, relançado em novembro do ano passado nos Estados Unidos. É um livro que ainda não está no Brasil. Who is Charge? Quem está no seu comando? Né? É interessante esse livro, vou procurar ver se eu consigo adquiri-lo. Né? O livro é uma explicação de pesquisas recentes que apontam para a nossa falta de controle sobre as escolhas. É o terceiro de uma leva recente sobre o tema, que também atraiu os neurocientistas americanos David Wiegleman, autor de Incógnitos. A Vida Secreta do Cérebro, lançado em 2012, tanto lá fora quanto aqui, e Sam Harris, um dos grandes expoentes da teoria ateísta em Free Will, livre-arbítrio, sem edição no Brasil, que chegou ao mercado americano em março do ano passado. Não temos liberdade que pensamos ter, afirma Harris. Entenda o porquê a seguir. Então, outros autores confirmando o que a ciência está mostrando, irmão. Na realidade, nenhuma escolha é livre e consciente.
não existe o livre-arbítrio que o próprio Albert Pike pregou tanto. Não, mas o livre-arbítrio, você que escolhe, você decide. Não, você decide se você vai aceitar Jesus na sua vida ou um bode bafomete. Essa é a única decisão que você faz. E depois aquele espírito na sua vida vai te controlar. Tá? Se for um espírito do bem, você vai ser preparado para ser uma pessoa boa, para servir o próximo, para pregar o evangelho, para ganhar almas para Jesus, para desfazer as obras de Satanás. Agora, se você for uma pessoa do mal, a sua vida vai ser usada para matar, para roubar, para prostituir, para fazer guerra, fazer sofrer as pessoas. Uma pessoa do mal, fazer conspiração, fazer intriga, briga, fofoca, confusão. Por que a sua vida é assim? Porque você escolheu um demônio, um espírito, para dirigir a sua vida. Igual ensina a palavra de Deus. Ou não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? A palavra de Deus ensina isso. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo está na nossa vida, irmão, ele nos dirige para pregar a palavra de Deus e desfazer as obras de Satanás. Não tem esse negócio de você, eu sou um pouquinho de Jesus, um pouquinho do diabo. O diabo até aceita isso, você pode ter 500 demônios dividindo a glória lá com ele, mas Jesus não aceita dividir. A palavra de Deus no Antigo Testamento diz isso, Isaías 42, 8. Ele disse, eu sou o Senhor teu Deus e esse é o meu nome. A minha glória não darei a outros, nem dividirei o meu louvor com imagem de esculturas. Não é? Então Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não disse, eu sou um dos caminhos. Eu sou várias vidas, pode ter várias vidas. Não, ele é a vida. É isso que nós estamos dizendo aqui. Então, ele está querendo dizer aqui, as pesquisas, como que elas estão batendo direitinho, diz aqui, depois de 60 anos de estudo, a principal tese de Gazzaniga é que o lado esquerdo do nosso cérebro é um grande contador de história. E ele que dá significado às nossas experiências, memórias e fragmentos de informação, inclusive às nossas decisões, mas não seria o responsável pelo ato de decidir propriamente. Essa função ficaria com o hemisfério direito. É o que eu estou dizendo, nós temos dois hemisférios, né? O hemisfério direito, que controla o lado esquerdo do corpo, e o hemisfério esquerdo, que controla o lado direito do corpo. Só que eles têm funções diferentes. O hemisfério direito ele é totalmente diferente do esquerdo. Né? Em algumas coisas eles são iguais, mas a maior parte do cérebro tem funções diferentes. Então, o que eles fizeram nesse estudo? Tentaram separar o cérebro direito do esquerdo e estimular, dar estímulos diferentes, estímulos auditivos, estímulos visuais, estímulos sensitivos, para ver como que o cérebro, separado um do outro, ele reagia. Então, essa é a experiência que eles vão mostrar aqui. Então, essa função ficaria com o hemisfério direito, onde estão gravadas informações genéticas e de vivência anteriores. É ali que o cérebro pegaria o atalho para fazer a escolha. No cérebro direito é o cérebro mais importante do nosso corpo. Não é? Baseado em padrões pré-existentes. Quando interpretamos os fatos, acreditamos que fomos nós que pensamos, ou que nós decidimos aquilo, quando de fato não fomos, ao menos não em nível consciente. Se essas decisões acontecem ao nosso nível inconsciente, não é você que está decidindo essas coisas, né? Por isso que eu estou dizendo como é interessante ter a consciência de que o Espírito Santo de Deus habita em nossas vidas. Então ele nos dá, irmão, por exemplo, como a lista de pastores maçons. Aqui no Brasil, tem 200 milhões de pastores, de pessoas aqui no Brasil. Deus ouve por bem. Que através desse homem simples, mas fiel a Deus e à palavra. Irmão, posso fazer uma pergunta? Só concluir aqui, viesse
a palavra de Deus, através de mim, mostrar essa lista de todos esses falsos profetas que estão dentro da maçonaria, que estava levando um montão de gente para o inferno. Mas foi através de mim. Deus tirou lá da maçonaria um grau 33, que era guarda de selos, e mandou vir falar com Pedrosa. Ele não mandou vir falar com o Bispo Macedo, com o presidente da República. Veio aqui e eu gravei 42 minutos e está aí. Para mudar a história da igreja no Brasil e no mundo. Não é? Por quê? Foi uma coisa que Deus trabalhou com esses neurônios, eu estava preparado e veio a pessoa para fazer isso. E o quê? Mudou a história, porque se Deus me conhece, soubesse se eu fosse um cara covarde, um cara que não tivesse confiança nele, ia fazer que nem o Silas Malafaia fez. Descobriu que o dinheiro da Igreja Universal vinha do tráfico de droga, em vez de chegar e se contar para o povo todo, para o mundo inteiro, dizer, olha, Bispo Macedo, o dinheiro do Bispo Macedo vem do tráfico de droga, aquela igreja lá está indo para o inferno, está levando aquele pessoal para o inferno, vão levantar todo mundo contra o Bispo Macedo para ele corrigir isso. Isso está errado. Aí o que fez o Silas Malafaia? Chegou lá no Bispo Macedo e falou assim, ó, se você me der 40 mil reais por mês, eu não conto. Eu não conto para os crentes. O que você está fazendo é uma coisa errada, injusta. E eu não, quando Deus chegou para mim e me revelou isso, eu peguei, fui e entreguei para o povo de Deus. Preparei CD, DVD, pesquisei 4 anos antes, para ver que estava tudo certinho, e entreguei esse recado, essa mensagem, né? Para você ver como Deus confia nas pessoas. Ele conhece os nossos neurônios, né? Ele que decide as nossas vidas. Então, quando Deus me deu esse livro, para colocar aqui, com a ajuda dos irmãos, traduzimos e colocamos no mundo, o presidente do Brasil tentaram matá-lo. Mas Deus falou, não, Pedrosa, vai que eu vou botar você para escrever esse livro e eu vou te guardar. Eu vou te guardar. Satanás e o servo dele vão ficar furiosos contigo, porque eu sou fiel a Deus, ele me entrega a palavra e eu coloco. O Satanás e o servo dele ficam furiosos. Não gostam. Não gostam. Já vieram aqui para preparar, tentar lá no outro hangout, destruir a gente. Não conseguiu. Conseguimos manter o hangout de lá no ar. E esse daqui é o nosso trabalho, irmão. Mas é muita luta. Porque as pessoas não têm coragem de fazer isso. Eles têm coragem de fazer o que o Silas fez. Mas coragem de fazer o que nós fazemos, mostrar a verdade clara, ó, e mostrar aqui, ó, o mundo inteiro agora sabe. Quem matou Jesus é a mesma sociedade secreta do rei Herodes Agripa. Dos 9 judeus desconhecidos, chamado Força Misteriosa, que matou o apóstolo Paulo, matou Estevão, os discípulos, os apóstolos, matou Jesus. Como é que eu posso ter vínculo com uma... E ela que controla agora todo o sistema religioso. Agora você pode me perguntar assim, mas como? Ela controla todo o sistema religioso. Chega lá na tua religião, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, outra, os templos grandes onde Deus não habita, como está na palavra, pergunta, podemos falar alguma coisa contra a sociedade secreta do rei Herodes Agripa, dos assassinos de Jesus, como está aqui neste livro aqui, ó, dizendo no grau 30 para cima, aqui ó, no livro Scarlet and the Beast, ó, um livro grosso, tem mais de 1000 páginas, está dizendo aqui, ó, na página 943, aqui, ó, nós somos os sacrificadores de Jesus, acima do grau 30, aqui, ó, aqui para baixo, ó, grau 29, 30, quando é 29, você é reconhecido como Deus Bafomete, tá aqui, ó. Aí depois 29, e quando a gente desmascara tudo isso, Satanás e o servo dele ficam furiosos, porque nós colocamos a verdade, irmão, colocamos a verdade. Satanás e os servos dele, pô, vão fugir desse Pedrosa. Esse cara está arrebentando conosco. Nós estamos vivendo no sistema da maçonaria, do anticristo, e estamos vivendo lá na outra besta, no falso profeta. E nenhum desses vão subir para o céu. Fazem parte da besta. Quem vai subir? Aqueles que estão lavados com o sangue do Cordeiro, que fazem parte da igreja de Cristo, não do sistema religioso. Jesus criou alguma religião? Agora, nós temos, eu acompanho pastores com grupos pequenos, de igrejas pequenas, mas que não tem nenhum envolvimento.
com esse sistema religioso e nem com maçonaria. Porque o mesmo rei Herodes Agripa, que matou Jesus, controla todas as religiões. Como é que eu vou encontrar o caminho do céu lá, com os assassinos de Jesus? Chega lá na tua igreja, se o seu pastor não falar contra a maçonaria, contra o anticristo, contra a outra besta do sistema religioso, você sai fora. Você está perdendo. Por isso que hoje, esse trabalho que Deus nos deu, hoje nós já temos 6 milhões de pessoas que saíram do sistema religioso. Porque viram que aquilo lá é uma cilada. Parece com um cordeiro, mas é um bode, tem 2 chifres e fala como dragão. Está lá em Apocalipse 13, a besta que emerge da terra. Essa daqui, ó. Olha aqui exatamente como está lá em Apocalipse 13. Esse Deus da maçonaria, o bode da maçonaria, que Deus vai jogar para a esquerda. Os que tiverem à esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o que estiver à sua direita, ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possui por herança um reino que está-vos preparado desde a fundação da terra. Está vendo? Então a escolha é sua, você decide quem vai morar dentro de você. Essa é a única decisão. Depois, aquele demônio que estiver dentro de você, ele é que vai decidir sobre a sua vida. Se você vai gostar de homem, se você vai gostar de mulher, se você vai gostar de cachaça, se você vai gostar de mentira, se você vai gostar de matar, de roubar, se você vai gostar de adorar ídolos, se você vai gostar de dinheiro fácil, das coisas do caminho largo. Tudo isso que vai estar lá dentro de você, decidindo sobre você. Por isso que a ciência mostra que você não decide sobre isso. Está vendo, irmão? Então, esse é o fato que nós estamos mostrando aqui. E eu vou progredir agora na última página aqui de hoje, para a gente mostrar aqui. Olha aqui, irmãos, o que eu estou falando para vocês, que está aqui no livro. Olha aqui o desenho deles. Olha aqui, neste livro. Estão acompanhando aí, irmãos? Olhem lá. Um cérebro aqui, com as 2 mãos, e o olho que tudo vê. Os Illuminatis. E você aqui, ó. E você aqui sendo controlado por eles. Está vendo aqui? O Mind Control. Você dentro do sistema religioso. Aí Jesus, a Bíblia manda você não usar a Arca da Aliança, que você jogar fora, que é proibido fazer outra. Aí o Illuminati aqui, o Bispo Macedo, diz aqui: não, você pode fazer a Arca da Aliança. Aí você vai e faz. Para contrário às coisas de Deus. Está vendo aqui como é que é? Aqui, ó. Está vendo o cérebro aqui com o Illuminati aqui? Então, ou seja, isso aqui é o Baphomet lá dentro de você, decidindo por você. Está vendo aqui que eu estou mostrando? E tem as portas aqui, você está vendo? Jesus disse: eis que sou a porta. Quem entra por mim, né, jamais será perdido. Ele vai se encontrar com Jesus. Porque Jesus é a porta. E ele diz para você: eis que estou à sua porta e bato. Se abrires a porta do teu coração, entrarei em tua casa, cearei contigo e você comigo. Então Jesus quer entrar na sua vida. Essa é a decisão que você tem que fazer. É decidir receber Jesus ou o Baphomet na sua vida. O Baphomet do anticristo ou do falso profeta. É o Baphomet do sistema maçônico, do sistema bancário, ou o Baphomet do sistema religioso. Está aqui, ó. Você escolhe o Jesus ou esse que está lá com aquele olho que tudo vê ali em cima. Então, vou mostrar aqui, ó. O lado esquerdo do nosso cérebro seria um grande contador de história. Cria justificativa para tudo, do término de um namoro à conquista de um emprego. Então, vamos mostrar aqui, olha aqui. O hemisfério esquerdo, que Gazzaniga chama de interpretativo, buscaria uma explicação para tudo que se passa em nossa vida. Seja o término de um namoro, a conquista ou a perda de um emprego. É esse momento, na verdade, que justificativas que confundimos com o pensar e o ponderar para então decidir. Isso é o que criaria em nós a ilusão, de que temos domínio sobre as nossas escolhas. Nós não temos domínio sobre as nossas escolhas, isso que a neurociência está mostrando. As informações ficam armazenadas principalmente no hemisfério direito,
E o hemisfério cerebral esquerdo fica mostrando lá que você não está fingindo que você está decidindo. É um contador de história que fica te enganando. Então, Gazzaniga conseguiu demonstrar o ponto pela primeira vez em um experimento em 1962. Já tem mais de 50 anos isso, que marcou sua pesquisa na área e revolucionou os estudos neurocientíficos. Ele trabalhou com um paciente de cérebro partido, ou seja, cortou o corpo caloso, separou o cérebro direito do esquerdo. Devido à epilepsia, ele tinha passado por uma cirurgia de secção do corpo caloso, principal via de neurônios que conecta as duas metades do cérebro, e, portanto, não tinha comunicação entre os hemisférios direito, que é responsável pelo sentido, visão e audição, e o esquerdo, onde a linguagem está centralizada. Então, ele cortou essa relação entre um cérebro e outro. O cérebro de qualquer pessoa funciona, digamos, de maneira cruzada. Quando ativamos, seja o braço direito ou o campo de visão direito, os estímulos são recebidos pelo lado oposto do cérebro, no caso esquerdo, e vice-versa. Isso no tronco cerebral tem um momento que as fibras nervosas do cérebro direito cruzam as fibras nervosas do cérebro esquerdo. Isso dá-se o nome de decussação das pirâmides. É ali no tronco cerebral, numa região muito nobre do nosso corpo, né? Onde está assim o centro respiratório, está o centro cardiovascular, os locais mais importantes do nosso corpo estão aqui no tronco cerebral, né? Então, ou seja, é possível isolar o estímulo cerebral somente para um hemisfério, sem muita dificuldade. Foi o que Gazzaniga fez. Ele mostrou um pé de galinha para ser assimilado pelo hemisfério esquerdo do cérebro, que só viu essa imagem, e uma cena de neve pelo direito. Quando o esquerdo era estimulado, o paciente conseguia falar que via. Quando era o direito, dizia não ver nada, apesar de o cérebro estar registrando a imagem, o que o pesquisador comprovou por scanner. Estava demonstrado que o lado esquerdo é que traz a nossa consciência e o que a gente percebe. Estava demonstrado que o lado esquerdo é o que traz a nossa consciência do que a gente percebe, mas fica acumulado lá no lado direito. Entendeu? Gazzaniga então pediu ao paciente para escolher uma imagem dentro de muitas colocadas sobre a mesa, já podendo olhá-las com 2 olhos. Uma das mãos apontou para uma pá e a outra para uma galinha. Ao justificar as escolhas, o voluntário disse que a galinha combinava com o pé de galinha, que ele havia visto antes. Quando percebeu que também tinha apontado para uma pá, a justificativa veio mais prontamente. E você precisa de uma pá. Vou pegar a próxima imagem de uma pá para limpar as penas da galinha. O paciente não sabia nada sobre a cena da neve, mas teve que arranjar uma forma de explicar a pá, que remetia a ela apontada por seus próprios dedos. Isso é o que faríamos ao tentar justificar uma decisão, na verdade, já tomada de forma automática. No passado, o pesquisador fez uma nova versão do estudo, e dessa vez com 9 pacientes normais, usando um aparelho para monitoramento constante do cérebro. Ele observou nas imagens o hemisfério esquerdo fazendo conexões e criando justificativa para letras e figuras que haviam sido estimuladas no lado direito. O hemisfério esquerdo manipula um pouco as coisas para permitir que uma história faça sentido. Então, por isso que ele falou que o hemisfério esquerdo é um contador de história. Ele faz com que as suas conexões que você tem armazenada no seu cérebro, elas tenham sentido. Não é que você vai falar um pé de galinha, neve, pá. Como é que você associa isso? Um pé de galinha
uma pá, uma neve. Por quê? A pá você pode pegar a neve, mas o pé de galinha, como é que você associa isso, né? Então, ele vai e coordena com o cérebro separado. Você não consegue coordenar aquilo que você pode estar até vendo, mas com o cérebro desconectado, você não consegue ver. Então, é isso que ele está mostrando aqui. E assim, quando você compra um sapato de que não precisava e diz que foi por causa da liquidação, ou quando tenta se convencer de que escolheu um hotel em detrimento do outro, apesar de mais caro, porque era mais bem localizado. Na verdade, o embasamento para essas escolhas não estaria na razão, mas na misteriosa fábrica de justificativas que se encontra nos riscões obscuros de nossa mente. Hoje nós vamos parar por aqui. Então, para você ver que tem, de acordo com o espírito que está dentro de você, você pode ser aquele espírito consumista. Um cara egoísta, que só quer para você. Um cara que não quer trabalhar, não quer estudar, não quer aprender das coisas de Deus. Um cara que só quer aproveitar o mundo como se aqui fosse um céu. Aí você fala com as pessoas, eles não entendem. Eles ficam achando que você não, mas a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo diz, quem não trabalha é bom também que não coma. É bíblico, está na palavra, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas aí vem os falsos profetas e o servo de Satanás só querem ganhar dinheiro fácil. Aí, tráfico de drogas, religiões, guerras, são as 3 coisas que dão mais dinheiro no mundo. Aí eu pergunto, essas pessoas que estão lá, qual o espírito que está dirigindo a vida dessas pessoas? Que estão lá dentro, que em vez de... que estão decidindo na hora de comprar ou fazer as coisas. São espíritos do mundo, são espíritos mundanos. Não são espíritos de Deus. São espíritos mundanos. Porque se for um espírito de Deus, você faz as coisas conscientes. Irmão, onde Jesus mandou matar alguém, irmão? Jesus nunca mandou matar ninguém. E olha aí um montão de Bush, o crente Bush da igreja metodista. Está lá, guerra no Iraque, mata lá um montão de gente. Ele é crente? Pelo amor de Deus, quem é que está controlando a mente daquele homem? O capeta, Satanás, o Bafomete. Ué, e daí você vai dizer, ah não, é Jesus que está lá, ele é o templo do Espírito Santo. Para com isso, irmão. Muito pelo contrário, os cristãos são mortos todos os dias. São perseguidos, são odiados por todos. Você vê como a gente bate aqui em Satanás, irmão? A maioria das pessoas não gosta. A maioria deles gosta que você fale bem de Bafomete, que você fala bem da igreja paganizada, que você fale bem do roubo, que você fala, não, os caras podem roubar sim, o cara roubou porque era pobre. Não, o cara matou porque era pobre. A prostituta está se prostituindo é porque ela precisa ganhar dinheiro para sustentar a família. O mundo quer isso, irmão, não quer a verdade. O apóstolo Paulo já disse aos Gálatas, que nós mencionamos aqui no início, é o livro de Gálatas, vou me tornar seu inimigo porque vos conto a verdade. O povo do mundo, e hoje esse povo da igreja paganizada é o povo do mundo. Eles estão na igreja, mas é a igreja do mundo, gente. É o que está lá em Apocalipse 17, 18. É igual àqueles que estão dentro da maçonaria com a besta que emerge da terra, e estão os outros com um falso profeta. Estão indo todos para o mesmo lugar, para o inferno, irmão. E não há quem pregue. E se a gente prega, eles não aceitam. E o que nós temos que fazer? Que nem Noé. Petrócio vai continuar pregando aqui a palavra. Doa quem doer. Quem gostar de ouvir a palavra, vai ouvir. Quem não gostar, vai de ouvir a si mesmo, então vai embora do hangout. Porque aqui nós vamos pregar sempre a palavra de Deus e nós temos um único inimigo, é Satanás. Se ele não gostar, sai mesmo. Porque nós não abrimos mão. Foi há 20 anos que nós pagamos um preço alto, por que agora nós vamos desistir? Não, irmão. Aqui não tem esse negócio de amaciar com o diabo, não. Aqui, ó. O que ele precisa ouvir aqui, ó. Quando eu falei, lembra que eu falei? Aqui, irmão. Nós vamos desmascarar. Se tentaram matar o presidente do Brasil, você acha que o Bispo Macedo teria coragem de traduzir esse livro?
o Silas Malafaia, o Guilhermino Cunha, o Manuel Ferreira, o Paulo César Brito da Maranata, qualquer desses grandes líderes aí, ó, o da Igreja Renascer, esses maçons todos. Primeiro que é desmascarar o Deus dele, o Bafomete, aqueles que eles carregam a Arca da Aliança. Desmascarar. Quem é que Deus usou? Quais os neurônios que Deus conhece? Olha, esse é um dos neurônios de uma pessoa fiel a mim. Ele não conhece os nossos neurônios? Pois é, vou entregar essa missão para o Pedrosa, que o Pedrosa vai cumprir. Está aí, irmão. Essa que é a diferença. Porque quem controla a nossa vida, a nossa mente, ou é o Espírito Santo ou é Satanás. Se você está lá, no sistema religioso, ou na maçonaria, você está com as duas bestas. As duas bestas, uma é um falso profeta, e o outro é um que controla o dinheiro no mundo, e que controla o mundo inteiro. E que dá todo o apoio à primeira besta, o sistema religioso. Vê se algum sistema religioso fala contra a maçonaria. São as duas bestas. Estão indo para onde? Para o inferno. Vai ser como? Nos tempos de Noé, salvar 8 pessoas. Todos estão sabendo no Brasil, todos já ouviram isso. E falo e vou continuar falando enquanto Deus permitir, até a vinda de Cristo. Agora, são poucos que vão ser escolhidos. Muitos são chamados. Mas aqui nós vamos sempre... E o que nós vamos fazer? Além da gente pregar a palavra, a verdade, ó, vamos desfazer as obras de Satanás. Eu mostrando aqui, ó, quando um cara está lá dentro da maçonaria, ó, a página 943 desse livro, Scarlet and the Beast, eu fui o único que traduziu o resumo dele aqui, com a ajuda do pastor, e nós soltamos ele na internet, e fiz um estudo aí, vocês podem ver, Scarlet and the Beast, aqui, ó, mostrando então o Satanás e o servo dele fica furioso. A gente desmascara o cara. Ah, mas eu estou tão bem lá, meu pastor é maçom, eu estou indo para o inferno, eu estava tão feliz e não sabia. Aí vai esse tal de Pedrosa lá e desmascara tudo, ó. Olha lá, acima do grau 30, como a gente já fala há muitos anos, o Alberto Pike fala isso também, isso é um outro livro. O Moral e Dogmas fala isso que está aqui, do maçom mais conhecido no mundo, o Alberto Pike, instruir todo o alto grau da maçonaria na doutrina luciferiana, porque Lúcifer é Deus. E esse aqui mostra, no grau 19, você reconhece, você é admitido na presença do gênio das trevas, você é admitido na presença do gênio das trevas e faz um ato de submissão ao Bafomete. Isso aqui é. O grau 19, o grau 29 da maçonaria, está dizendo aqui, ó, nesse livro. Você é admitido na presença do gênio das trevas e faz o seu ato de submissão a Bafomete. Então, o seu cérebro, sua mente, o seu corpo, quando você entrou na maçonaria, quem está decidindo as coisas por você? É o Bafomete. Aí você vai ficar o quê? Homem ou mulher? Você vai ficar andrógeno. Você vai gostar de trabalhar honestamente ou viver fazendo guerra, criando falsas doutrinas, como Testemunho de Jeová, Mórmon, criando esse falso sistema religioso. Está tudo aqui, ó. Ó. Porque esse bicho está lá dentro dos seus neurônios, do seu cérebro. É isso que a ciência está mostrando agora, que nós não decidimos nada. O que decide é o que está esse espírito, que eles não falam ainda, eles não reconhecem. Esse espírito, eles não reconhecem. Aí que quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, irmão, aí quando chega uma pessoa aqui, por exemplo, com espírito de Bafomete, espírito de religiosidade, a gente fala isso, eles ficam revoltados, porque se desmascara Satanás, se desmascara o interior dele, o que está lá dentro dele, cai por terra. Aí fica você, ah, mas é agora a minha decisão. E qual a minha decisão agora? Ah, isso só tem uma decisão. É aceitar Jesus ou esse bode, Bafomete. Porque tem duas coisas que você vai ouvir quando estiver diante de Deus. Os que estiverem à esquerda, Mateus 25, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o que tiver à direita são os cordeiros, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que está vos preparado desde a fundação da terra. Ele não vai te perguntar se você é católico, se é batista, se é presbiteriano, se é maçom, se é Buda, se é Maomé, o que é.
Irmão, tem duas classificações, direita ou esquerda. O bode ou ovelha. Quem é que está decidindo por você na sua vida? Quem é que está controlando os seus neurônios? A forma que você fala, a forma que você vive, a forma que você come, a forma que você pratica sexo, a forma que você vive, a forma que você trabalha. Quem é que está dirigindo os seus atos? É Bafomete? Ou é o Jesus da Bíblia? Quem é que está decidindo? Você tem duas escolhas. Quem que vai controlar seus neurônios? Qual é o espírito que vai habitar dentro? Esse da maçonaria, que controla todo o sistema religioso, que o Silas Malafaia, o Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, não deixa falar nada contra esse bode nojento aqui, ó, essa coisa horrível, protegido por todo o povo batista, da Assembleia de Deus, Maranata. Pergunta se eles têm algum artigo contra esse bode horrível aqui. Eu pago 10 mil reais. Eles controlam o tráfico de droga, controlam as guerras. Cadê? E controlam as religiões. Irmão, só tem uma forma de você chegar a Jesus. É através da palavra dele. Você conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É conhecer a verdade. Então hoje nós deixamos o apelo aqui. Como mostra a revista. Quem estará controlando a tua mente? Quem estará controlando a tua mente? É Jesus ou são os Illuminatis? Esses que controlam o sistema religioso. Eu vou botar aqui uma imagem que eu já coloquei para nós encerrarmos esse programa. Nós vamos continuar fazendo outros, continuar esse estudo que é muito importante, é um estudo inédito, né, que nós temos feito aqui, interpretando isso como nós estamos falando há muitos anos. Isso aqui você não encontra em lugar nenhum. Nós estamos mostrando por que uma pessoa é homossexual, porque o espírito entra aqui dentro dele. Está vendo aqui o desenho, ó, que eles colocaram? Não foi eu que fiz não, irmão, é da revista. Olha aqui, o olho que tudo vê aqui. Os Illuminatis, ou seja, esse bode que eu mostrei agora para vocês, controlando você aqui, ó. Vocês entenderam a mensagem que eles mandaram? E aqui está a porta. Tem uma porta da direita e a porta da esquerda. Tem uma porta para os bodes e outra porta para os cordeiros. É interessante esse desenho que colocaram aqui. Está na revista. Quem é que está decidindo na sua vida as suas coisas? O que você está assistindo na televisão? O que você está fazendo na internet? O que você está fazendo à toa, cabeça vazia? O que é? Mente de Satanás. Ó. Nós temos que estar estudando e trabalhando. O crente não existe crente à toa, não, irmão. O crente trabalha, estuda e estuda a palavra de Deus. Isso aqui nós temos que estar sempre envolvidos com as coisas de Deus. Porque senão chega Satanás e toma conta do nosso cérebro. Então é vigiar, orar, atenção dia e noite. Aqui, ó, isso que está mostrando, foi eu que fiz esse desenho. Nosso desenho é extraordinário, é fantástico esse desenho. Eu vou fazer um PowerPoint e vou botar na internet para os irmãos. Isso foi eles que fizeram, irmão. Agora, mostrando aqui, ó. Tá vendo? As duas portas. E aqui, quem está no controle aqui, ó. Olha os Illuminatis aqui, ó. E acima deles estão os 9 judeus desconhecidos que mataram Jesus, os discípulos e os apóstolos. Olha aqui. Estão todos aqui, ó. Aqui, ó. Então, ou você decide quem vai controlar o seu cérebro, vai controlar todo o seu corpo, é Jesus, é o Espírito Santo. Que você é um templo que habita o Espírito Santo. Irmão, eu cito, por exemplo, o meu pai, como o meu pai era alcoólatra. Ele recebeu Jesus Cristo um dia na vida dele, nunca mais ele bebeu. Saiu aquele espírito de Zé Pilintra, de Pombagira, de não sei o quê, aqueles demônios, toda a vida dele. Nunca mais ele bebeu, já tem mais de 50 anos.
Porque quem estava gerenciando o cérebro dele, que fazia ele beber, ele andar armado, nunca mais meu pai usou arma. Nunca mais. Quem fazia isso? Eram os demônios que estavam gerenciando o cérebro dele. Entende? Então, é isso a única decisão que nós podemos fazer. É escolher se na sua vida vai mandar os bodes aqui no seu cérebro ou se é Jesus. Ou você tem a porta para entrar, que é a porta estreita, que é Jesus, ou o caminho largo da perdição. E ele está aqui, ó, te manipulando, tá vendo? Os Illuminati no teu cérebro, através da televisão, das revistas, da internet. Então, por isso, irmão, o que nós falamos aqui é muito sério, é muito pesado. Os caras que estão cheios de demônios, que estão disfarçados de anjo, disfarçados de servo de Deus, chega aqui, corre e vai embora, irmão. Não aguenta, não. Não aguenta, não, porque machuca, dói, que eu falei, espada de 2 gumes. Quem é que está decidindo por você na sua vida? Quem é que está decidindo por você na sua vida? Nós vamos continuar com esse estudo, essa é a segunda parte desse estudo. Tá? Quem é que está decidindo por você na sua vida? Amanhã eu não sei se são 23 horas no nosso horário de encerrar. Não sei se amanhã eu terei mais tempo para fazer isso, né? Mas se não for no domingo ou na segunda, vamos estar continuando. Esse estudo é fantástico, irmão. Aí que você vê que o cérebro chega aqui e diz assim, esse Illuminati, esse bode Baphomet, diz assim, agora você vai gostar de homem. Se o Espírito Santo te fez para ser o templo do Espírito Santo, e Deus falou assim, o homem criou o homem e a mulher, e disse, crescer e multiplicar e encher a terra. Aí vem um Baphomet, entra em você e diz, agora você é mulher. Pô, mas eu estou com esse órgão sexual todo aqui no meio das pernas, mas você é mulher. O demônio está lá no seu cérebro falando para você e você acredita naquele demônio. Quem é que está decidindo as coisas por você? É isso que eu explico aqui sobre o homossexualismo, irmão. É Baphomet, aquele deus Baal, esse deus andrógeno. Estou explicando isso todo dia para os pais. Levam seus filhos lá para o centro espírita, depois vão sair homossexuais. Vão sair andrógenos, porque entrou o espírito de Baphomet neles. Você quer que seus filhos sejam homens corretos, que sejam mulheres corretas? Leva eles para Jesus. E não é igreja batista, metodista de Baphomet, não. Você tem que procurar local onde que tem gente de Deus para poder fazer, para entregar o seu filho, para que ele possa crescer na doutrina da palavra de Deus, irmão. E hoje tem Baphomet para todo lado, a igreja batista, metodista, porque tem maçonaria para todo lado, no meio delas. Prepare, vocês estão vendo, eu estou falando há 20 anos, vai ficar cheio, irmão. Nós já estamos vendo escândalo aí, daqui 10, 20, 30 anos, pessoas que vocês já viram por aqui, fulano assumiu o homossexualismo, aquele cara que estava lá no hangout, o Pedrosa falando, estava lá, irmão. O Baphomet está dominando. É isso que eles querem, você vê, a gente fala aqui, quantos vêm contra Baphomet aqui? Quantos vêm a favor de Jesus aqui? Não, está todo mundo a favor de Baphomet, irmão. Porque a palavra de Deus diz, e todos adorarão a besta. Está na palavra. Vai acontecer. E foi dado a besta vencer os santos. Esse montão de gente, irmão, que conhecia Jesus, estava como o templo do Espírito Santo, estão recebendo essa desgraça de Baphomet na vida deles. Estão aqui. E não gosta que eu falo? Eu vou falar, pregar sempre. Quer que seu filho seja um homossexual? Instrui ele lá no Baphomet, no Espiritismo, na Macumba, na maçonaria, no bode Baphomet. Vai lá. Aí depois você vai ver quem está mandando no cérebro dele. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão penoso do seu trabalho. Quem decide as coisas na nossa casa é o Senhor, irmão. Não pode ser Baphomet que esteja decidindo, ou Nossa Senhora, ou Santo Antônio, ou Zé Pilintra, ou Pombagira, ou Maria Padilha, esses demônios, não. Quem tem que estar decidindo as coisas na tua casa, na tua vida, é o Espírito Santo. Que você é templo do Espírito Santo, ele vai dirigir os seus neurônios, vai dirigir o seu trabalho, a sua profissão, sua família, seu casamento.
E chegou um dia que Satanás chegou para mim, olha, você vai perder tudo isso, vai perder sua família, seu filho, vai perder tudo se você não adorar o Bafomete da maçonaria. Eu falei, de jeito nenhum, cai dentro. O sangue de Jesus tem poder. O sangue do Cordeiro nos livra de todos os demônios. Estou aí, 20 anos desfazendo as obras do diabo e não me rendi a Satanás, porque o meu compromisso é com a palavra de Deus, é com a verdade, é com o nosso próximo. É isso que nós temos feito, pregado o evangelho e pregado a verdade. Nós não temos compromisso nenhum com um demônio ou coisa nenhuma. Nosso compromisso é com o povo de Deus, irmão. Nosso compromisso é para pregar o evangelho e levar as pessoas ao conhecimento da salvação. E o segundo fato é desfazer as obras do diabo, porque Jesus veio para isso. Nós não viemos aqui para ficar ver as pessoas indo para o inferno e ficar calado, não. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e nós estamos desfazendo aqui todos os dias, todas as noites. Nós já estamos nesse ministério há mais de 30 anos, botando para quebrar. Então aqui, vocês estão vendo aqui nessa revista, que o cientista agora reconhece que o nosso corpo não decide nada. Quem decide as coisas na nossa vida é coisa que nós não sabemos, não somos nós. Depois de apóstolo Paulo, Jesus ter dito há 2000 anos, os cientistas agora, os neurocientistas estão reconhecendo que tem alguém, alguma coisa que decide por nós. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para ser o templo do Espírito Santo, para que você vai deixar outro demônio entrar na sua vida? Ou o bode Bafomete da maçonaria, ou o espírito das religiosidades deles. Quem controla todas as religiões é a maçonaria, nós já falamos isso. Está aqui, esse segundo volume do livro Scarlet and the Beast tem quase 200 páginas. Vou tirar aqui só um pouquinho agora para os irmãos verem, que eu mostro isso aqui todo dia. Esse livro tem quase 200 páginas. Todo o sistema religioso é controlado pela maçonaria. E eu pago R$10.000 qualquer artigo de qualquer líder evangélico. Eu não estou falando de satanista, não. Estou dizendo líder evangélico contra o satanismo da maçonaria. Nós estamos nesse desafio. Pago R$10.000 o resultado da CPI do narcotráfico. Cadê? Dirigido pelo pastor Batista. O Magno Malta. Por quê? É a maçonaria que controla o tráfico de droga e sustenta esses falsos profetas com dinheiro do tráfico de droga. Por isso, nunca ninguém no Brasil soube. Como é que um sistema religioso desse bode, que trabalha a tua mente, faz a tua cabeça, como dizem aí, como é que você pode encontrar Jesus e a salvação e ir para o céu? É isso que você quer para os seus filhos, para a sua família? Esse bode Bafomete aqui, por isso que Deus vai, claro, vai botar os bodes à esquerda. Maçonaria. Ninguém nunca pregou isso e mostrou quem era esse bode, a não ser eu, irmão. Isso é mais um trabalho inédito que nós já fizemos há uns 20 anos. Está lá em Mateus 25. Por que Jesus não disse que para a esquerda ia mandar para o inferno as galinhas, ia mandar para o inferno os elefantes, os cachorros, ia mandar para o inferno os crocodilos, ou as borboletas? Ele falou, é bode mesmo, é esse bode da maçonaria, esse bode andrógeno, homossexual, é andrógeno. Por isso que o anticristo, está em Daniel 11:37, ele é um homossexual. Porque esse bode da maçonaria está entrando em todo mundo e dirigindo o cérebro de todo mundo. E os caras que vêm aqui não gostam que a gente fala isso, não. Porque eles já estão cheios de Bafomete. Daqui a questão de 10, 15, 20 anos, vocês vão ver. Vai ter um montão de gente que passou aqui pelo Hangout, vocês vão ver assumindo o homossexualismo. Quando eu falava isso há 20 anos, as pessoas riam de mim. Então, vão ficar gravado no YouTube, vocês vão ver. Que eles são contra quando a gente prega isso aqui, contra Satanás. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás e eu meto bronca aqui todo dia, toda hora. Abra a palavra, Daniel 11:37, o anticristo não prestará culto aos deuses de seus pais, Abrão, Isaque e Jacó, e nem terá afeições à mulher. E quando nós traduzimos esse livro aqui, Dissipando as Trevas, que nós mostramos que a sociedade secreta que matou Jesus, os discípulos e apóstolos, a sociedade secreta do rei Herodes Agripa, chamada Força Misteriosa, ela foi refundada
em 24 de junho de 1717 com o nome maçonaria. Você vê como tem tantos falsos profetas? Vê quantos pastores aí tem artigo contra a maçonaria. Quantos? Os líderes. Não tem nenhum. Nenhum deles. Eu pago 10 mil reais. Silas Malafaia, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, Paulo César Brita, Maranata, Billy Graham. Nenhum deles tem qualquer artigo contra a maçonaria, irmão. Está aqui, ó. Está confirmado. O livro Samuel Lourenço. Foi morto o bisneto dele, foi morto o pai dele, foi morto todos os quatro, o filho, para que essa verdade chegasse, irmão. Agora, por quê? Para quando as pessoas chegarem diante de Jesus, eles não vão ter medo de conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí quando a gente fala aqui, o cara pegou na veia. E agora? Eu estou lá nesse sistema, eu não estou na maçonaria, mas estou no sistema religioso que é controlado por ela, os mesmos assassinos de Jesus. E como que eu vou chegar lá diante de Jesus? Jesus, eu estava pertencendo àquele sistema religioso que te matou. Matou os seus discípulos, todos, matou o apóstolo Paulo, matou Estevão e continuou na Santa Inquisição, matando a igreja de Cristo, que nunca habitou em templo feito por mão de homens. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de 23 a 25, e Deus disse, eu não sou servido por mão de homens. Eu que dou todas as coisas para vocês, inclusive a vida e a respiração. Por isso, quem está dentro de você, a vida, é Deus que te dá. Aí você pega essa vida e entrega para Bafomete, dirigir os seus neurônios, do teu filho, da tua esposa. Toma vergonha, tem que tomar uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Hoje escolhei a quem servais. Se Baal é Deus, seguir a Baal. Mas se Jesus é Deus, seguir a Jesus, irmão. Não tem esse negócio de ficar... Não, porque aqueles caras do bode lá, eles também são de Jesus. Não são. Não são. Ah, mas eles têm Bíblia de pastor, tem terno de pastor, tem carro de pastor, tem templo de pastor. Mas é falso profeta. Por isso que é falso. As duas bestas, irmão. Uma é um anticristo, e o outro é um falso profeta, é um falso pastor, é um falso religioso. Aí todo mundo, os Illuminati. E ninguém falava de Illuminati, eu botei para falar. O Jornal da Assembleia de Deus saiu dizendo que Illuminati não existe, irmão. É só você ver os livros dos ex-maçons, colocando quem está aqui no topo da maçonaria. Eu mostro aqui todos os dias, para doer na mente e no coração dessas pessoas que estão indo para o inferno. E lá no inferno eles vão lembrar disso, vão chorar amargamente. Olha aqui, quem está no topo da maçonaria aqui, ó. Os 9 judeus desconhecidos, a força misteriosa do rei Herodes Agripa, que matou Jesus, os discípulos e apóstolos. Estão aqui, ó. Acima dos Illuminati. Illuminati é pintinho perto deles, irmão. Ó, eles são muito maiores. Illuminati não é nada. Quem manda são os 9 judeus desconhecidos, tem os 7 desconhecidos acima deles, Satanás. Então, um desses 17 vai assumir o mundo como anticristo. Um desses. Está aí, desses 17 desconhecidos. Inclusive, aqui nesse livro que eu mostrei no início, vou mostrar de novo, que eu faço questão, gosto de mostrar isso aqui, para as pessoas não terem consciência do que nós estamos falando, irmãos. Mostrar aqui, ó, os 9 judeus desconhecidos. E aqui eles mostram que o topo da pirâmide da maçonaria, olha aqui, ó. Então lá eles dizem, nós somos os assassinos sacrificadores de Jesus, os adoradores de Bafomete. E é feito um pacto de sangue com Lúcifer. Pronto. Como é que você pode estar um pastor dentro de um sistema desse e você ir para o céu com eles? Por isso nós mostramos esse gráfico anterior que estava aqui. Os Illuminati, a maçonaria, controlando a sua mente. E agora, como é que se faz? Não é? Então, irmão, nós fizemos uma maior campanha para as pessoas saírem da maçonaria. Muitos saíram e não entraram. E saíram do sistema religioso. Já existe 6 milhões de pessoas. Se o seu pastor não fala contra a maçonaria, saia imediatamente. Se você se ama e se ama o seu próximo, o seu filho, a sua família. Porque todo esse sistema religioso, Jesus não criou nenhuma religião. Única religião que está em Tiago 1,27. Essa que nós pregamos e vivemos. A verdadeira, a pura, a imaculada, quer dizer, a sem mancha, a religião verdadeira,
é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção deste mundo. Aí, então agora, todo o sistema, irmão, o sistema religioso aqui do Brasil recebe dinheiro do tráfico de droga. Magno Malta não deu o resultado da CPI porque os pastores não deixaram. E o livro aqui confirma, o Moraes, esse aqui, Scarlet and the Beast, de John Daniel, confirma. Que vergonha, irmão. E as pessoas, então aqui nós desfazemos as obras do diabo, nós mostramos aqui, os mesmos que mataram Jesus, refundaram essa sociedade do rei Herodes Agripa, que tentaram matar Jesus quando tinha 1 ano, tentaram matar Jesus quando tinha 2 anos, mataram todos os meninos, né? E depois mataram Jesus com 33 anos. E eles juraram, agora nós vamos matar a igreja de Cristo todinha, enquanto ela existir. Está aqui, cumprindo o que está na Bíblia. Fundaram a maçonaria em 1717, lá na Inglaterra, no dia 24 de junho, quando Silas faz as festas jesuínas de adoração a São João, quando jogava os crentes nas fogueiras. Essa é a maçonaria. Então, quem está controlando a sua decisão? Quem decide por você? Essa é a segunda parte. Amanhã ou no domingo nós estaremos entrando na terceira parte. Quem decide por você? A ciência já provou o que a Bíblia disse há 2000 anos. Nós não decidimos nada. As informações são armazenadas no cérebro direito e o hemisfério esquerdo faz com que nós pensemos que nós tomamos a decisão. Interessante. Aí quando você entra no espírito de Bafomete, esse espírito andrógeno aqui na sua vida, ele diz para você, você vai ser homossexual. Por quê? Ele é um espírito andrógeno, masculino e feminino. E você vira homossexual. Pronto. Agora só falta a ciência reconhecer que a palavra de Deus é verdade. E o que nós estamos falando, mais um trabalho inédito que Deus me dá aqui, nesses neurônios aqui, Deus usa esses neurônios aqui, que não usa o do Silas, do Guilhermino Cunha, do Manuel Ferreira, do Bispo Macedo. Mas ele usa os meus. Todas essas novidades que você tem contra a maçonaria, contra os sócios profetas, contra a besta, contra o homossexualismo, dentro da Bíblia, literalmente, vieram desse homem. Porque eu deixo o Espírito Santo dirigir esses neurônios. Agora, os outros que chegam aqui não gostam disso. Não gostam de ouvir a verdade, irmão. Eles gostam do engano, da mentira, da falsidade. Tá? Então, eu vou encerrar aqui hoje, irmão, no nosso horário, já está aqui às 23 horas. Todas as noites eu estarei aqui, nesse programa tradicional nosso, trazendo um compromisso com Jesus, com a verdade, com a palavra. Não temos medo de homem nenhum, não temos medo do diabo, ele está embaixo dos nossos pés, porque foi assim que o Senhor Jesus o colocou. Deus-nos autoridade para pisar serpentes e os demônios, e dano nenhum nos acontecerá. E ora, irmão, porque nós estamos precisando que estejam aqui. Aqueles poucos da Igreja de Cristo, que gostam de ouvir a verdade, que gostam de ouvir a palavra de Deus, e que não tem vergonha de desmascarar Satanás. Aqui, essa é a Igreja de Cristo. Aqui é um espaço, eu quero defender a igreja paganizada? Vai defender para lá. Quer defender o bode Bafomete? Vai defender para lá. Quer defender o pecado, o homossexualismo, as mortes, as guerras, a destruição, o tráfico de droga? Você vai defender lá no inferno. Aqui nós defendemos a Igreja de Cristo. Essa perseguida e assassinada há 2000 anos. A instituição mais perseguida do mundo. Eu tenho o privilégio de pertencê-la. É a Igreja de Cristo. Olha que eu não estou falando de religião. É a Igreja de Cristo. Aqueles que o ex-maçom, quando ele era maçom, Saulo, ele ia lá na casa dos crentes matá-lo. Ele ia matá-lo lá aonde que eles estavam? Na rua, pregando. Aí depois, quando Jesus o converteu, o próprio Jesus converteu, ele tornou-se crente, aí ele foi se converter a Jesus. Aí ele se converteu a Jesus, também comeu do próprio veneno, foi assassinado. Os sacerdotes da época davam carta para ele ir lá em Damasco matar os crentes. Aqui, tem autorização aqui dos sacerdotes. Irmão, esses mesmos sacerdotes estão aí hoje. O meu povo, Oséias 4:6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque tu, pastores, sacerdotes, recusaram o conhecimento. Eu também recusarei a vocês, para que não sejam sacerdotes diante de mim. E mais para o final do capítulo, ele diz assim, estes sacerdotes se alimentam do engano das minhas ovelhas.
Então, quem destrói a igreja de Cristo? Os falsos profetas, o sistema religioso. Então, mais uma vez, nós vamos declarar o nosso amor a Deus, reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós somos o templo do Espírito Santo que dirige e orienta a nossa vida, e nós viemos aqui para pregar a mensagem de salvação, porque pelo sangue do Cordeiro você pode botar toda essa casta de demônios, de homossexualismo, de prostituição, de ladrão, de tudo que tiver de ruim na vida. Você é lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro. Nós não estamos indicando nenhuma religião. Nós estamos indicando o único que vai te julgar no dia lá do tribunal, que vai botar os bodes para a esquerda ou as ovelhas para a direita. Esse é o nosso compromisso com esse Deus, não é? Eu louvo a Deus pela presença dos irmãos aqui e quero pedir que o nosso irmão Natan ore a Deus agradecendo este hangout e agradeço a Deus para nós encerrar esse hangout até amanhã por volta de 21, 20h30, né? Na noite. Nós estamos entrando para a gente ver se a gente fica até às 23 horas. Um grande abraço. Oremos ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão Natan. Senhor, Natan, tá meio baixo, ou fala mais próximo do microfone. Sim. meu Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dono de todas as coisas, Pai, Deus de todas as riquezas da terra, Senhor, fundador desse planeta, Pai, nosso Senhor e Salvador, o primeiro e único, Senhor Deus vivo, Pai, o Alfa, Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Senhor. Senhor, meu Pai, te clamo, Senhor, agora, Pai, pelas Tuas bênçãos, Senhor, na vida de cada irmão e cada irmã aqui presente, Senhor, que está assistindo, Pai, este hangout ao vivo ou gravado, Pai. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Deus, tende misericórdia de nós, Pai. Dai-nos sabedoria, Senhor, a cada dia. Dai-nos, Pai, conhecimento, Senhor. Dai-nos, Senhor, vontade, Senhor. Dai-nos vontade, dai-nos desejo, Senhor, para aprender cada vez mais da Tua palavra, Senhor. Para que nós possamos ganhar muitas mais almas para Ti, Pai. Amém. Abençoa a vida do Dr. Pedrosa, Pai. Abençoa esse homem, abençoa o trabalho dele, Pai. Senhor, meu Pai, graças eu te dou pela vida dele, Senhor. Eu te louvo pela vida dele, Senhor, meu Pai. Graças eu te dou, Senhor, porque Tu permitiste, Senhor, que nós conhecêssemos essa verdade, Pai, através do trabalho desse homem, Pai. Meu Deus e meu Pai, eu te rogo, abençoa essa vida, Pai. Guarda e livra de todo o mal. Em nome de Jesus, protege-o, Pai. Cobre-o com Teu sangue precioso, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te rogo, Pai. Nos dá palavras, Pai. Nos dá estratégia, Pai. Nos dá oportunidade, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, a evangelizar pessoas, Pai, com esse evangelho, Pai, com o evangelho puro, Senhor, que é o Teu evangelho, Pai. Senhor Deus e Pai, que nós venhamos evangelizar maçons, Pai, que eles saiam dessas ordens, Senhor. Meu Deus, Pai, maçons, Senhor, meu Pai, Rosa Cruzes, Pai, todos, Senhor, tantos, Senhor, satanistas, Pai, macumbeiros, Pai, Senhor Deus e Pai, dai-nos oportunidade, dai-nos palavras, Pai, nos dá sabedoria, Pai. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nos guarda, nos livra, Senhor. E eu te rogo, graças eu te dou por tudo, Senhor, por este hangout, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia que estamos aqui presentes, Pai. Abençoa, Senhor, que nós possamos estar amanhã, Senhor, aqui novamente presentes, Pai. Outras moções na conexão de cada irmão, Pai. Já foi preparando, Senhor, meu Deus, para que nós possamos, Senhor, ter a melhor reunião possível, Pai. Possamos fazer, Senhor, o melhor culto possível, Pai. E aprender, Senhor, sobre essa verdade, Pai. Que Tu nos permitiste, que é da Tua vontade, Senhor. Que nós aprendamos e que nós saibamos, que nós tenhamos acesso a este conhecimento, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Amém. Agradecemos a presença de todos os irmãos que nos ouviram e participaram. Muitos mandaram recado aqui pelo Skype, que estão assistindo pelo Skype, ou pelo YouTube. E agradeço a presença aqui do Tom Pereira, que confessou seu arrependimento e a sua salvação em Jesus Cristo,
e quem controla agora os neurônios dele é o Espírito Santo, não tem nada desse negócio de Bafomete. Parabéns, Tom, que Deus continue te abençoando, esteja em oração aqui conosco, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aqui não tem divisão com Bafomete, com Pombagira, com o espírito andrógeno de macumba, não. Obrigado ao Marcelo, né? Não sei se ele é crente, que veio participar aqui conosco. Espero que da próxima vez entre com o microfone, fale e participe aqui também conosco, né? Hoje não é um estudo, não é para debate, mas nós temos muitos debates aqui, né? O nosso irmão Jadiel, eu queria agradecer a presença dele também, mas hoje não é debate, mas daqui a pouco nós vamos fazer, depois que encerrar esse estudo, vamos fazer um programa só de debate sobre isso, para as pessoas falarem, como nós falamos só no início um pouquinho do primeiro programa, uma meia hora. Quem decide por você? E a maioria das pessoas não sabia que é Satanás ou é o Espírito Santo. E as pessoas pensam que são nós, né? Então você tem que decidir. A única coisa que você pode decidir é quem vai entrar na sua vida. Se é Jesus, se é Satanás, se é esse bode Bafomete. Então receba hoje Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e mande o mundo para o inferno. Porque se o mundo jaz no maligno, meu irmão, nós não temos compromisso com esse mundo. Nosso reino não é deste mundo. O nosso reino é lá do céu. Tudo isso que está no mundo, a palavra de Deus diz, o meu reino já não é mais deste mundo. Então, irmãos, vamos estar preparando que Jesus está voltando em breve. Deixa essas coisas do mundo para lá, não dá nem ouvido. Vamos ficar aqui na palavra de Deus. Agora nós vamos desmascarar Satanás. Ele não vai levar ninguém para o inferno enganado, não. Se depender de nós, todos vão para o inferno consciente. E vão estar conscientes de que existe o céu. Mas como a palavra de Deus diz, nesses últimos tempos, eles adorariam a besta. Infelizmente. Te cuide, irmão, para não cair nesse caminho de falsos profetas, falsos pastores, falsos religiosos, e te levar a crer também na besta. Não seja uma besta. Seja um templo do Espírito Santo. E que o Espírito Santo tome todas as nossas decisões em nossas vidas. Que seja feita a vontade do Pai, aqui na terra e como no céu. Porque nós somos templos do Espírito Santo. Muito obrigado, a atenção de todos, e tenham uma noite abençoada na graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Encerramos mais este hangout em nome de Jesus.